Cosmologia Bíblica. Shalom, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um Biblecast. Este é o canal Cosmologia Bíblica. Eu sou Ednardo Sabino. Quero fazer com vocês hoje uma reflexão dentro do livro da Carta aos Coríntios, Carta de Paulo, no capítulo 3. Vou fazer uma leitura aqui de alguns versos e nós vamos pontuar algumas questões. Bom, o fato é que canais como os nossos, que falam de assuntos um pouco mais aprofundados, acabam sendo atacados e taxados de pessoas que negam a ciência, tida por nós como a falsa ciência ou a ciência mainstream, ou somos também taxados de teóricos e que atacam a chamada igreja, sendo que na realidade nós a defendemos, tendo em vista o verdadeiro conceito da igreja. E também a questão dos falsos líderes, os falsos religiosos, falsos teólogos, aqueles que estudam as escrituras sagradas. Bom, a verdade é que trazemos estudos baseados nos originais das escrituras e mantemos a fidelidade em relação a este ponto, aquilo que nós chamamos de padrão fractal, ao qual as escrituras conectam os pontos e nós conseguimos fazer essa leitura ligando aquilo que um livro traz em relação ao outro e conseguimos entender que aquilo ali está conectado. A chamada literalidade ao qual as escrituras apresentam para nós de uma maneira aberta e que você consegue enxergar isso através de novas visões e novas chaves a qual nós estamos tendo acesso agora nesse momento. Alguns livros considerados apócrifos, ao qual muitos negam, mas nós conseguimos encontrar esse padrão em muitas literaturas apócrifas, com as próprias escrituras sagradas, e muitas delas nós inclusive entendemos que fazem parte, sim, das escrituras sagradas a um nível de inspiração. Também fazemos algumas conexões com culturas antigas, afirmações, eventos que ocorreram no passado, e nós conseguimos conectá-los, fazendo uma espécie de link com as escrituras, e a gente consegue entender isso e acerca dos originais, e fazemos esse tipo de conexão. E nós que fazemos esse tipo de trabalho acabamos sendo taxados de teóricos ou aqueles que negam aquilo que a ciência mainstream traz como sendo uma verdade. Mas a verdade é que tudo isso que eles trazem, em realidade, eles se opõem àquilo que as escrituras sagradas colocam para nós. Em 1 Coríntios 3, vamos fazer a leitura de alguns versículos aqui, e eu vou pontuando algumas questões. Está escrito a partir do versículo 1: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Bom, estes não compreendem a mensagem e acabam taxando de termos devido à sua falta de conhecimento em tais assuntos, e muitas vezes negam a literalidade e que a Bíblia ela não foi escrita em português ou latim. Muitos ignoram este ponto e acabam utilizando de diversas traduções que são tendenciosas a certos tipos de visões e dogmas, e acabam apontando àqueles que utilizam essa fidelidade às escrituras no seu quesito, no seu âmbito literal e de maneira direta, e acabam contrapondo tudo isso que nós venhamos colocando. No versículo 2 está escrito assim: Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis.
O Eterno nos chama para um nível mais profundo de conhecimento e é preciso estar preparado dentro das Escrituras para poder suportar certos tipos de quebra de paradigmas e dogmas que possuímos dentro de nós mesmos, muitas vezes colocados através da própria liturgia religiosa ao longo de diversos anos. No versículo 3 está: porque ainda sois carnais. Essa palavra, no grego, se refere a sarkikoi, que quer dizer terreno ou barro, que faz essa referência a esses seres biológicos ao qual nós somos. E estamos aqui neste invólucro, dentro deste mundo físico ao qual nós adentramos a partir do ventre materno. Dando sequência: pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? No hebraico, para esse trecho, nos leva a entender que são filhos da humanidade. Quando você pega a Escritura para aqueles que creem no formato do Novo Testamento sendo escrito como em hebraico, você entende que aqui se refere a Bnei Adam, ou seja, filhos da humanidade. A palavra Adam apontada para Adão, mas na sua originalidade ela faz essa referência à humanidade, dando a entender que não são capazes de discernir questões espirituais, ou seja, entender, compreender a profundidade a qual as Escrituras elas nos mostram ali questões acerca do mundo espiritual. O versículo 4 está da seguinte forma: porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é de Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Bom, cada um tem o seu trabalho de importância. Tanto aqueles que contribuem na linha de frente com a criação de conteúdos aqui na internet, quanto aqueles que também acabam fazendo uso e consumindo esse tipo de conteúdo ao qual nós produzimos, aqueles que divulgam e compartilham esse tipo de conteúdo. Muitas vezes estamos atrás de uma tela, mas a gente também nós possuímos uma vida e possuímos família, assim como todos os outros. Carecemos de oração e também de intercessão por aqueles que possuem este dom e este ministério. No versículo 9: porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Os tempos derradeiros, irmãos, se aproximam e precisamos estar firmes, juntos, unidos, fazendo o nosso trabalho de despertamento das mentes brilhantes que trabalham para o Criador. No versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pôde pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O nosso galardão,
ele está ligado à governança, assim como Enoque foi posto sob a liderança de hostes celestiais na presença do Eterno, de acordo com a literatura enoquiana. Nosso reino não é deste mundo, estamos conectados uns aos outros como uma rede de neurônios, fios elétricos energizando uns aos outros, para que na eternidade possamos viver em plena comunhão, assim como foi a vontade do Eterno desde a fundação dos dias no mundo biológico. 16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. A palavra aqui, meus irmãos, para templo no hebraico é Heichal, e se refere a santuário, palácio, e no grego do Strong 3485, naos, a temple, a shrine, the part of the temple where God himself resides. E neste caso aqui, refere-se a um templo, ou uma parte do templo ao qual o Eterno ele reside, ele mora. Essa aqui é uma definição em inglês para a tradução do grego do Strong 3485. Essa decodificação já trouxe para vocês em outros materiais apontando qual é o verdadeiro templo, quem é a verdadeira Jerusalém do Eterno, a verdadeira Israel. E poderemos posteriormente também trazer outros tipos de materiais detalhando mais estes pontos futuramente. No versículo 18 em diante, está escrito da seguinte forma: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os seus pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus.